perda dos tecidos, teve lesões expostas. Então, esse paciente ele vai para o centro cirúrgico, ou seja, vai ter uma ferida cirúrgica, e aí, dependendo, vai ter cicatrização de primeira, segunda, terceira intenção, e a gente vai entender também se aquela ferida é limpa, potencialmente, contaminada ou infectada. Nitidamente, não dá para vocês saberem o que é uma ferida cirúrgica e o que é uma lesão por pressão? Dá, né, pessoal? Então, professora, mas sempre ele vai estar bonitinho assim? Não, né, gente? Então, a ferida cirúrgica é uma ferida o quê? Que é em decorrência de algum procedimento que aquele paciente fez, em decorrência de algum trauma, mas o que eu quero que vocês entendam? Teve mão do cirurgião algum momento naquele paciente, tá? Então, esse paciente foi para o centro cirúrgico, foi anestesiado, passou por todo esse processo para a gente falar que é uma ferida cirúrgica, ok? Agora, na imagem número 3, eu quero só colocar uma observação para vocês. É uma lesão na região sacral, certo? E ela tem o quê, professora? Ela tem pontos necróticos. E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Dependendo a necrose que esteja naquela lesão, esse paciente, ele vai também para o centro cirúrgico, né? Claro, tem todo o tratamento, né, com coberturas, mas dependendo da gravidade, esse paciente, ele precisa de ir para o centro cirúrgico para fazer um desbridamento cirúrgico, né? Com certeza o Ricardo já deve ter comentado isso com vocês. Só que aí, professora, se esse paciente for para o centro cirúrgico, vira uma ferida cirúrgica? Não, tá? Então, esse paciente, ele só foi para o centro cirúrgico para fazer o quê? Retirada dessa necrose, conforme essa imagem número 3, tá? Mas, claro, essa imagem que eu estou exemplificando é uma imagem que provavelmente dá, sim, para tratar com as coberturas indicadas. Eu só estou dando exemplo para vocês, tá bom? Então, outras características cirúrgicas é o quê? Professora, outro detalhe é o seguinte, quando eu falo de ferida cirúrgica, geralmente vai ser uma intervenção que, quando terminar o procedimento cirúrgico, essa ferida ela vai ser fechada através de fio cirúrgico ou através de cola cirúrgica ou até mesmo grampeadores cirúrgicos, tá certo? Então, uma das características principais quando eu falo, essa aqui é uma ferida cirúrgica, então eu tenho que colocar em mente que ela vai ser o quê? Fechada ao final. Mas todas as feridas cirúrgicas são fechadas ao final? Não. Vai depender do tipo de ferida, tá bom? Então, mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Perfeito? Tá. Até aqui, pessoal, tranquilo? Se eu estiver falando muito rápido, Ricardo, levanta a mão aí. O professor às vezes vai falando rápido aqui por causa do tempo. Ok? Então, pessoal, tranquilo? Quando a gente fala sobre os tipos de feridas, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o tipo de cicatrização, tá? Eu não posso falar assim, professora, essa ferida cirúrgica aqui é uma ferida limpa, potencialmente contaminada. Eu tenho que colocar na minha cabeça que tipo de cicatrização vai ter essa ferida. Professora, quando eu falo tipo de cicatrização, tem a ver com cobertura? Nesse momento, não, tá? Então, a gente vai aprender agora os tipos de cicatrização. Então, quando eu falo tipo de cicatrização, nós temos 3 tipos principais, que é primeira intenção ou primária, segunda intenção, tá? E terceira intenção. Então, são os 3 tipos principais de cicatrização de feridas cirúrgicas. E como que eu vou diferenciar cada uma? Eu vou só passar a imagem aqui para vocês verificarem, tá? Olha essa imagem, né? A imagem diz tudo, né, pessoal? Quando eu falo de uma cicatrização primária ou primeira intenção, significa o quê? Que aquela cirurgia, pessoal, aquele procedimento cirúrgico, ele foi feita num tecido estéril e todas as bordas, elas foram o quê? Aproximadas através de fio de sutura, né, que é esse aí dessa primeira imagem, ou cola cirúrgica ou grampeador cirúrgico, certo? Então, primeira intenção significa o quê? Que esse paciente ele vai sair da sala de cirurgia com a sutura, ou seja, o paciente ele vai sair fechado. Tá, professor, o paciente saiu fechado. É primeira intenção. Como que eu vou cuidar dessa ferida no pós-operatório?
Lá no finalzinho eu vou falar para vocês, e aí vocês vão lembrar dessa imagem, perfeito? Vou voltar aqui no slide. Outro detalhe quando eu falo sobre a cicatrização de primeira intenção. A resposta inflamatória é mais rápida, tá? Ou seja, quando eu cito que é realizada em tecidos estéreis, significa o quê? Que são cirurgias mais superficiais. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Uma mastectomia, uma abdominoplastia, uma cirurgia, uma correção de alguma fratura óssea. Então, isso tudo são feridas de primeira intenção, a cicatrização, tá certo? Agora, por exemplo, um paciente sofreu um acidente, teve esmagamento do membro. Não tem uma ferida? Tem. Só que geralmente essa ferida, quando tem esmagamento do membro, ela não vai ser fechada por primeira intenção. Ela vai ser segunda ou terceira. Por quê, professora? Porque perdeu tecido, né? Então, quando tem esmagamento do membro, teve perda de tecido, significa o quê? Que provavelmente não vai dar para aproximar as bordas daquela ferida, ok? E aí, quando eu penso na cicatrização também de primeira intenção, são aquelas feridas que melhora rápido. Como assim, professora? Cicatriza rápido, tá? Então, a cicatrização desse paciente vai ser mais rápido, é um paciente que tem menos complicação. Então, a gente utiliza muito esse termo no meio cirúrgico. Essa cicatrização é de primeira intenção. Como que eu vou tratar ela? É o mais fácil, é o mais simples, tá bom? Ok até aqui? Então, para ficar claro, primeira intenção é fechado as bordas, o paciente sai da sala de cirurgia com a ferida fechada, ok, pessoal? E agora a gente vai falar da segunda intenção. Quando eu falo de uma ferida de segunda intenção, eu já vou mostrar a imagem para vocês. Dê uma olhada nessa imagem. O que vocês acham dela? E aí, pessoal? Essa é uma cicatrização secundária ou segunda intenção. O que vocês acham? O que acontece com a cicatrização de segunda intenção? Alguém gostaria de contribuir, pessoal? Ela sofre um trauma, não é isso? Ela sofre um trauma e aí essa ferida ela abre e aí não tem mais como você aproximar as duas partes do tecido e aí ela tem que cicatrizar de dentro para fora, não é isso? Perfeito. Essa é uma das respostas. Perfeito, tá? Paula, não é isso? Isso. Paula, perfeito. O que mais? A Paula trouxe um detalhe sobre essa ferida e ela está certíssima. E tem mais outros detalhes sobre essa ferida de segunda intenção, essa cicatrização. O que vocês acham, hein, pessoal? E aí? É uma ferida que teve um trauma, que esse paciente tem que ficar aberto por um período. Perfeito. A Paula exemplificou muito bem. O que vocês acham? E se essa paciente não sofreu um trauma? E aí? Olha esse tórax do paciente. É uma ferida que está fechando por cicatrização de segunda intenção. Olha essa segunda imagem. Dê uma olhada. Vou explicar para vocês. A Paula trouxe que é em relação a trauma, e uma das outras sugestões, outras indicações, que a ferida ela fica aberta, ou seja, cicatrizar por segunda intenção, todas as vezes que o paciente tem o quê? Infecção, ou todas as vezes que o paciente sofreu um trauma. Lembra que anteriormente eu falei de esmagamento do membro? Então, quando o membro foi esmagado, que perdeu muito tecido, tem como eu aproximar as bordas? Não tem. Ou seja, aquela cicatrização ela vai ser por segunda intenção, tá? Quando eu falo segunda intenção, a ferida ela fica aberta por um período até ela cicatrizar ou melhorar a infecção ou ter crescimento dos tecidos para depois, se precisar, o paciente ele volta para o centro cirúrgico para fazer o quê? A sutura, tá? Mas na maioria dos casos, a maioria das vezes, essa ferida ela vai fechar o quê? Sozinha, igual a colega de vocês trouxe. Professora, então a senhora quer dizer que ela vai fechar de dentro para fora? Exatamente. Só que quanto tempo que vocês acham que fica isso aí? Vai depender da região, tá? Às vezes a gente tem pacientes nos hospitais, que eu também acompanho estágio nos hospitais, que fica 6 meses com
com cicatrização por segunda intenção e aquela ferida não fecha, tá? Então, professora, primeira coisa, quando o paciente tem infecção, quando o paciente sofreu algum trauma, tá? Já viu aquela palavra? É aquele termo que as pessoas utilizam. Fica de resguardo, fez uma cirurgia, fica quietinho. Por quê? Se o paciente não ficar quietinho, o que vai acontecer? Pode romper os fios de sutura, ou seja, rompe aqueles pontos que tá lá dentro e pode abrir a ferida e ela precisar de cicatrizar por segunda intenção, tá? É muito comum. Um outro detalhe também, essa de segunda intenção... Fernanda, nessa primeira imagem, eu estava até achando que tinha acontecido isso, porque tem como se fossem uns pontinhos ali. Sim, tem. Nas bordas. E embaixo parece que não rompeu o fio de sutura na parte embaixo, isso. Embaixo é uma cicatrização mais antiga. Essa imagem aí foi de uma toracotomia, entende? Então, é uma toracotomia, ou seja, abertura do tórax, que o paciente teve infecção. E aí, quando o paciente tem uma infecção, a ferida, dependendo da região, tá, pessoal? Ela tem que ficar aberta para drenar aquele exudato, aquela secreção que está lá dentro, entende? Então, dependendo da localização, tem que ficar aberto, tá? Não sei se foi bem isso que você perguntou, às vezes eu vou lá e volto. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, às vezes, pessoal, a ferida ela fica aberta, tá? Um outro detalhe também, quando eu falo ferida aberta, significa o quê? Que ela vai ser por segunda intenção. Um outro detalhe é quando o paciente sofreu um trauma, tá muito edemaciado, aquele inchaço mesmo, e aí não dá para aproximar as bordas. Aí vai fazer o quê? Segunda intenção. Vou trazer um exemplo de uma paciente que nós cuidamos no último estágio do hospital, lá no hospital de base mesmo, né? A paciente, ela estava com apendicite, e o apêndice rompeu, porque tinha muitos dias que ela estava em casa, cuidando, enfim, o apêndice rompeu. Quando ela chegou no hospital, essa paciente já estava em estado gravíssimo, com sepse. E aí, precisou de fazer uma laparotomia, ou seja, abriu toda a cavidade abdominal, para lavar os órgãos e fazer o procedimento cirúrgico. Só que essa paciente não teve como fechar, ou seja, ela foi fechada aqui por primeira intenção? Não, ela foi fechada por segunda intenção. E aí, como foi o abdômen, eles dão um ponto sim, um ponto não. Sabe aqueles pontos intercalados? Então, principalmente é no abdômen, eles fazem os pontos mais longe, para quê, professora? Para aquela infecção que está lá dentro, aquele exudato, ele ser drenado, tá? E aí, nesse caso, eu falo que aquele paciente, ele está com a ferida cirúrgica, que ela vai cicatrizar por segunda intenção. Tá certo, pessoal? Ficou claro isso? Professora, ele pode se aproximar das bordas? Pode. Mas, segunda intenção, ela não é fechada totalmente igual essa primeira imagem, tá? Ficou claro, pessoal? E pessoal, isso é um outro detalhe que eu voltei aqui no slide. Quando eu falo de segunda intenção, na maioria dos casos, aquela cicatrização, ela vai ficar hipertrófica. Sabe aquela queloide que o povo fala? Ela vai ficar hipertrófica. Por quê, professora? As bordas, elas foram cicatrizadas de qualquer jeito, entre aspas, né? Não teve aproximação com o fio de sutura. Então, geralmente, a cicatrização por segunda intenção, a cicatriz, ela fica mais feia, tá? E aí, eu até coloquei uma observação em relação à infecção. É exatamente naquele caso que eu falei para vocês. Então, quando o paciente ele fica com a segunda intenção, algumas vezes também é para fazer o quê? Tratar a infecção, para aquele exudato sair, para depois aquele paciente ou cicatrizar sozinho, ou ele voltar para o centro cirúrgico para fechar. Um outro detalhe, para vocês terem noção como que trata esse tipo de ferida, o paciente ele vai para o centro cirúrgico, tá? Ou seja, abre ele novamente,
É lavado toda aquela região na qual está aberta, lava com solução fisiológica, e aí depois, a última lavagem daquela região é lavado com antibiótico, tá, pessoal? Por quê? Provavelmente ele está com infecção, por isso que não fechou, então eles lavam com antibiótico e faz a sutura mais larga, tá? Para aquela secreção sair. Deixa eu ver se eu coloquei uma outra imagem aqui. Acho que eu não coloquei. Acho que, ou tá lá no finalzinho, tá? Dependendo da região, pessoal, eles utilizam uma bolsa transparente, que é a famosa bolsa de Bogotá. Para quê, professora? Para aquela ferida ela não ficar tão exposta, tá? Aí também uma cicatrização de segunda intenção. Perfeito até aqui, pessoal? Ficando claro? Um detalhe, antes que alguém fale, professora, mas quanto tempo que vai ficar? Depende, tá? Tem pacientes que às vezes fica 2 meses, 3 meses com a ferida aberta. Eu já vi casos de paciente com 8 meses com a ferida aberta, tá? Então, vai depender dos fatores de risco que aquele paciente tem, principalmente paciente que tem diabetes, demora horrores para essa ferida cicatrizar, tá bom? E às vezes nem fecha totalmente, esse paciente tem que voltar de novo para o centro cirúrgico. Até aqui, pessoal, tranquilo? Vamos lá. E a terceira intenção, né? Até agora a gente falou da primeira, da segunda, e agora a gente vai falar um pouquinho da terceira intenção. Ah, professor, o que é a cicatrização por terceira intenção? Quando eu falo da terceira intenção, eu quero que vocês entendam o seguinte: é uma ferida que ela ficou aberta por um período, tratando, só que ela não cicatrizou sozinha, ou seja, ela não fechou sozinha. Quando a ferida de segunda intenção, ela não se fecha naturalmente, ou seja, fisiologicamente, a gente fala que o paciente ele vai ser cicatrizado por terceira intenção. O que significa isso, professor? Esse paciente ele vai para o centro cirúrgico, tá? O médico vai retirar aquelas bordas da ferida que está lesionada, que começou a cicatrizar, mas não cicatrizou, e vai fazer o quê, professora? A aproximação das bordas. Só que tem um detalhe, quando eu falo da cicatrização por terceira intenção, só acontece quando o paciente já não tem mais infecção de sítio cirúrgico, ou seja, tratou a infecção, esse paciente não tem mais infecção, e aí sim faz a terceira intenção. Então, eu coloquei uma imagem aqui, até mesmo para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, o paciente aqui da imagem 1 vai ficar aberto por um período, tentando cicatrizar por segunda intenção, professor, a borda não fechou, mas melhorou a infecção, tá tudo ok, aí esse paciente vai para o centro cirúrgico, passa pela anestesia, e aí o médico vai fazer o quê? Retirar as bordas e vai suturar. Tá certo? E aí sim, eu falo que aquela cicatrização daquela ferida cirúrgica, ela vai ser por terceira intenção. Um outro detalhe que geralmente acontece, dependendo, a perda de tecido naquela região, é feito também a enxertia de tecido, ou seja, retira um retalho de tecido, né, de uma outra região e coloca naquela região que está precisando. Esse exemplo aqui, que está a data 23/9/2003, é um exemplo desse. Então, retirou um tecido de outra região, cicatrizou, e aí foi o quê? Suturado novamente, para fechar por terceira intenção. Só que só faz isso quando já tratou a infecção. E aí, professora, como que é tratada essa infecção? Com todas as coberturas, com todas as soluções que vocês estão aprendendo com o professor Ricardo. Tá? Então, professora, para chegar a um ponto de falar, essa ferida ela vai fechar por terceira intenção, ela passou por todo um processo de tratamento antes, que aí quem faz é a equipe especializada, a equipe que realmente entende de feridas no geral para fazer esse tratamento, tá bom? Ok, pessoal? Ficou claro de primeira, segunda e terceira intenção? O que vocês acharam até agora aqui? Eu tenho certeza que alguns pode já ter escutado um pouquinho falar disso. Alguém já viu esses tipos de ferida, pessoal? Segunda intenção ou terceira? E aí?
Todos aqui comigo? Eu já vi, mas não sabia classificar. Não tinha conhecimento. Inclusive, foi assim de terceira intenção. Olha, que legal. Que legal. Alguém mais, gente, que já tinha visto? É uma ferida legal, né, gente? Que não é tão feia, igual a gente estava comentando no início. Ferida cirúrgica é bem tranquila. Perfeito? Então, vamos lá. Pessoal, entendido sobre a cicatrização, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das feridas cirúrgicas. Até agora nós falamos o quê? Da classificação de cicatrização. O que é uma ferida que fecha por primeira, segunda e terceira intenção, perfeito? E agora, professora, a gente vai falar dos tipos de ferida cirúrgica. O que é a classificação de uma ferida limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada? Então, essa classificação, todas as feridas cirúrgicas, elas é classificada nesses 4 tópicos, perfeito? E aí a gente vai discorrer aqui, a partir de agora, cada uma. Pessoal, quando eu falo o seguinte, esse paciente, ele passou por um procedimento cirúrgico e a ferida dele é limpa, né? Quando eu falo que o paciente tem uma ferida limpa, significa o quê? Que aquele procedimento, ele foi um procedimento eletivo, tá? O que é um procedimento eletivo? Foi um procedimento programado, não foi uma emergência, por exemplo. Então, vou trazer um exemplo aqui. Um paciente foi fazer uma craniotomia para retirada de um tumor. Ou seja, é um procedimento eletivo, né? É uma cirurgia limpa? É. Um outro exemplo, um paciente foi fazer uma mamoplastia. Mamoplastia é a reparação das mamas. É uma cirurgia limpa, professora? É, tá? Então, quando eu falo feridas, aquelas cirurgias que são realizadas em tecidos estéreis, tá? E aí um outro detalhe que nunca mais vocês vão esquecer, são aquelas cirurgias que não teve manipulação no trato digestivo, respiratório, geniturinário. Então, por exemplo, se é uma cirurgia que vai mexer lá na bexiga, ela já não é mais limpa, tá? E aí essa classificação, ela muda. E por que é tão importante vocês saberem disso? Primeira coisa, para saber a origem daquela infecção, para saber como eu vou tratar aquele paciente, certo? Outro detalhe também é para saber o quê, professora? Porque toda infecção, ela tem que ser notificada, tá? Então, quando a gente traz isso para o contexto hospitalar, quando o paciente, ele entra para a sala de cirurgia, a enfermagem faz a classificação, vai lá e marca o xizinho, essa ferida ela é limpa. Se uma ferida é infectada, ela já tem 50% de chances de ter mais complicações no pós-operatório, tá? Então, são feridas que são realizadas assépticas, ou seja, toda a sala foi preparada, tudo rigoroso, tudo foi conferido, e a ferida cirúrgica limpa, praticamente 100% delas, elas vai ter a cicatrização por primeira intenção, né? Lembra que eu falei anteriormente que a primeira intenção é quando a gente fecha as bordas? Então, aquela ferida teve as bordas fechadas, perfeito? E aí, pessoal, ela tem um índice de infecção menor, de 1 a 2%. Só que tem um detalhe. A ferida cirúrgica limpa, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu só voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Essa ferida cirúrgica aqui é uma ferida limpa, cicatrização de primeira intenção. Mas, professora, pode ter uma infecção de sítio cirúrgico? Pode. Principalmente se quando eu for fazer um curativo, eu não ter cuidado. Então, não utilizar a luva adequadamente, né? É na hora de realizar a limpeza do leito da ferida, fazer de qualquer jeito. Então, professora, a ferida cirúrgica limpa tem menor índice de infecção? Tem. Só que também vai depender muito da gente que vai estar lá cuidando dessa ferida, tá bom? Então, a ferida de primeira intenção, ferida cirúrgica limpa, a cicatrização é de primeira intenção, perfeito? Tranquilo nos exemplos? Então, cirurgias ortopédicas limpas, craniotomia,
cirurgias cardíacas, herniorrafia, são procedimentos todos que as cirurgias são limpa, perfeito? A classificação. E aí, a segunda classificação, pessoal, é o quê? A potencialmente contaminada. Então, para mim falar que aquela cirurgia, a ferida cirúrgica, quando aquele paciente sai da sala de cirurgia, para mim cuidar daquele paciente novo, quando eu falo que a cicatrização é de segunda intenção ou é primeira, mas não somente isso, eu vou falar que ela é potencialmente contaminada, significa o quê? Pessoal, que teve, aquela cirurgia, ela teve manipulação no trato digestório, geniturinário, respiratório. Como assim, professora, manipulação? Vou trazer um exemplo aqui. Traqueostomia. O que é a traqueostomia? A colega de vocês que é físio vai entender, os que são enfermeiros também, né? Então, a traqueostomia é o quê? É um acesso ventilatório, perfeito? Então, quer dizer que quando o paciente está na UTI, que ele vai para o centro cirúrgico, fazer uma traqueostomia é uma cirurgia o quê? Potencialmente contaminada. E não sei se vocês já observaram, principalmente quem já trabalhou às vezes na UTI, o quanto uma traqueostomia dá infecção. Muito. E a gente tem que tratar, tem. Professora, então será que quer dizer que trata? Trata, né? Imagina aquele tanto de secreção lá descendo, né, pelo pescoço do paciente. Então, só para vocês entenderem que, por exemplo, todas as vezes que vai ter a cirurgia nesses sistemas respiratório, geniturinário, ele já tem uma maior probabilidade de infecção. Por quê, professora? Quando eu falo que é potencialmente contaminado, significa o quê? Que já são sistemas que eles são colonizados por bactérias, né? Ok? Então, ele tem uma maior probabilidade de infecção. Tem um outro detalhe também. No primeiro tópico, né, eu coloco assim, falhas técnicas, contaminação grosseira. Já viu falar assim, a paciente foi fazer uma cirurgia e perfuraram a bexiga dela? Alguém já escutou falar sobre isso? A paciente foi fazer uma cirurgia e perfuraram o intestino, perfuraram a bexiga. Já escutaram isso, pessoal? E aí? Ninguém nunca? Nossa, gente, onde vocês moram, tudo tranquilo, hein? Sim, já ouvi. Então, pessoal, É quando um eu falo de sufoco, né, falha, quando isso acontece. não é, Ricardo, põe sufoco nisso, né? E aí, é erro? Né? É erro. Porque, às vezes, a cirurgia, pessoal, ela estava começando tudo linda, maravilhosa, né? E aí, de repente, teve uma falha lá na hora da cirurgia, uma falha de técnica, e aí perfurou a bexiga, perfurou o intestino. E aí, pessoal, se perfurar a bexiga, aquela cirurgia automaticamente ela já se torna o quê? Potencialmente contaminada. Já aumenta o risco de infecção. E aí, pessoal, um outro detalhe, perfurou o intestino. Se perfurar o intestino, dependendo da gravidade, às vezes aquele paciente tem que ficar aberto por um período para aquela cicatrização ser por segunda intenção. É raro isso acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, um outro detalhe que às vezes acontece muito, o paciente vai fazer uma cesariana. E qual que é a nossa conduta? Fulano, vai lá fazer xixi antes. Por que a paciente tem que entrar com a bexiga vazia para a cesariana? Porque se a bexiga, né, o globo vesical, estiver distendido, cheio de diurese, o que vai acontecer? Tem mais risco de perfurar a bexiga. Então, a paciente está fazendo uma cesariana, que é um procedimento limpo, de repente perfura a bexiga, ela já se torna o quê? Potencialmente contaminada. E olha o índice de infecção dessa paciente, é maior, tá? E aí, professora, quando isso muda, quando tem erros, já tem mais risco de infecção, mais risco de rompimento dos pontos, né? De ter aquela deiscência, porque a cirurgia ela mudou, tá, pessoal? Então, quando eu falo cirurgias potencialmente contaminadas, são cirurgias que teve manipulação ou penetração cirúrgica, digestório, geniturinário, respiratório, perfeito? Então, por exemplo, uma cirurgia de geniturinário, quando vai retirar cálculo renal. Então, a cirurgia para cálculo renal é potencialmente contaminada. Uma cirurgia gástrica, por exemplo, gastrectomia, que é a retirada de uma porção do estômago,
é uma cirurgia também potencialmente contaminada. A traqueostomia, uma cirurgia que envolve, por exemplo, um paciente que tem um tumor no pulmão, é uma cirurgia também potencialmente contaminada, tá bom? Professora, só que tem um detalhe, essas aqui, pessoal, potencialmente contaminada e limpa, praticamente 99% dessas feridas cirúrgicas, elas são cicatrizadas por primeira intenção, que as bordas são o quê? Fechadas, tá bom? Então, são feridas que têm menos risco de complicação. Tranquilo? E as feridas, a terceira classificação, são as feridas o quê? Contaminadas. Essas já um pouquinho mais complexas, tá? Então, quando eu falo, professora, ferida cirúrgica contaminada, o que eu quero que vocês entendam? Pode ter acontecido desvio da técnica estéreo. O que é isso? O médico, o enfermeiro, a técnica de enfermagem contaminou as luvas. Às vezes, na hora de fazer a desgermação das mãos, que é a limpeza das mãos para entrar na cirurgia, contaminou a luva, contaminou a mão. E quando também é procedimento de emergência. Lembra que no início eu falei dos traumas para vocês, né? Um paciente teve um trauma, um esmagamento do membro. Então, por exemplo, o paciente sofreu um acidente, esmagou o membro, né? Tem sujidade, entrou no procedimento de emergência, geralmente ela já é classificada como contaminada. Eu até coloquei uma observação aqui no penúltimo tópico, que é a seguinte: lesão traumática exposta até 10 horas, ela é contaminada, tá? Professora, como assim? Até 10 horas? 10 horas do acidente. Então, por exemplo, eu tive um acidente agora automobilístico, fraturei o meu braço e a ferida é exposta, ou seja, teve protusão óssea. Professor, se até 10 horas eu entrar para o centro cirúrgico para fazer minha cirurgia, ela ainda é contaminada, tá? Passou de 10 horas, aquela ferida, ela já não é mais contaminada, ela é infectada. Por quê, professora? Tem maior risco de infecção, tá? Então, como assim, né? As feridas contaminadas são feridas cirúrgicas emergenciais, são feridas, professora, são cirurgias que têm, às vezes, uma inflamação no local. Um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui bem nítido para vocês. Paciente que tem apendicite. Quem aí já operou de apendicite sabe o que a coisa é feia, né, gente? Então, paciente que tem apendicite, se o apêndice estiver somente inflamado, ou seja, eu tenho uma inflamação local, a cirurgia é contaminada. Então, quando o paciente tem apendicite, ela não tem que ir para o centro cirúrgico? Ele vai para o centro cirúrgico, é uma cirurgia de emergência para fazer a correção daquela região. Professora, o paciente ficou em casa, não foi para o hospital, né? E aí o apêndice rompeu. Se o apêndice rompeu, ela não é mais contaminada, ela é infectada. Todas as vezes, pessoal, que tem drenagem de conteúdo intestinal, drenagem gástrica, extravasamento, né? Aquela cirurgia, ela já muda. E aí o tratamento vai mudar também, tá, pessoal? Então, do apêndice é um exemplo clássico. Está inflamado? Ok. Rompeu? Ele já não é mais contaminado, ele já vai ser o quê? Infectado. E aí, a maioria das vezes, quando o paciente tem uma inflamação local que rompeu alguma coisa, né, gente? Rompeu o órgão, rompeu aquela região, aquele paciente, provavelmente, a cicatrização vai ser o quê? Segunda intenção, ou seja, vai ficar aberto por um período para tratar aquela infecção, para depois fechar, tá? Muito comum, e eu estou trazendo um exemplo do apêndice, pessoal, que com certeza vocês vão cuidar de pacientes assim. O apêndice rompeu, o paciente ficou com a barriga, entre aspas, aberta, cicatrização por segunda intenção. E aí, como que eu vou cuidar daquele paciente? Eu tenho que cuidar, eu tenho que saber cuidar dessa ferida cirúrgica, tá certo? E aí, pessoal, o índice de infecção, claro, pós-operatório é bem maior, então varia de 15% a 20%. Perfeito? Então, procedimentos cirúrgicos, um outro detalhe também, estava esquecendo aqui. Quando o paciente tem obstrução intestinal, bem comum, né, pessoal? O paciente teve obstrução intestinal por causa de uma constipação intestinal e ele tem que ir para o centro cirúrgico para fazer o quê? O procedimento cirúrgico. É uma cirurgia contaminada? Que às vezes a cicatriz também tem que ser por segunda intenção, tá certo?
Posso fazer uma pergunta, professora? Claro, claro. Eu tenho uma paciente que ela teve, né, fez essa cirurgia, segundo ela, não foi contaminação. Só que ela sente muita dor e edema. Qual que Agora foi ela a está fazendo cirurgia? aplicação de ozônio porque ela falou que sente muita dor e tá com muito edema. Ela fala que acha que é Edema. linha que ficou. O que que você acha? Foi apêndice? Foi Tem quanto tempo? 8 meses. 8 meses? Aham. E até Hum, então ela sente dores, muitas dores, e incha bastante a barriga dela. E ela falou que agora ela começou a fazer ozônio e uhum. fala Aliviou? Oi? E aliviou com ozônio? Ela está na Na segunda segunda? dose, na segunda aplicação. Ainda não sentiu melhora, não. Mas ela sente Ó, muitas dores. eu vou ser sincera com você. Tem aí alguns fatores que pode ter acontecido. O apêndice chegou a romper? Diz que não. Não? Então, Que não. provavelmente foi uma cirurgia contaminada. Quando rompe, já é infectada e o agravamento é bem maior. Pessoal, só para vocês entenderem, já vou responder a sua pergunta, quando o apêndice rompe, o índice de mortalidade é altíssimo. A gente já perdeu criança, adulto, idoso, tudo porque o apêndice rompeu. Então, pessoal, é uma coisa muito grave, tá? Tá, vamos voltar aqui na pergunta da colega de vocês. O que pode ter acontecido? Normal não é, tá? Então, a paciente, quando ela faz uma cirurgia, ou seja, uma apendicectomia, retira o apêndice, a cicatrização dela, fisiologicamente, ela vai acontecer em média 40 dias, não vai estar com mais nadinha de dor, tá? E outro detalhe, quando sutura lá dentro, quando sutura não, vai suturar, utiliza fios absorvíveis. Significa o quê? Que geralmente tem alguns fios com 21 dias ou 45 dias, eles já são absorvidos pelo organismo. Significa o quê? Que o próprio organismo ele vai derretendo aquele fio cirúrgico, entende? Então ele some, e isso não vai causar nenhum agravamento. Tá, Segundo sim. ela, na ultrassom dá para ver fios. Pois é, e aí o que eu ia falar? De onde que você é? Bahia. Bahia? Aí eu vou falar uma coisa, olha, o que eu vou falar? Pode ser que o pessoal utilizou o fio errado. Pode ser, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Se utilizar o fio errado, tem um fio, pessoal, que fecha dentro da cavidade, que é os fios cirúrgicos absorvíveis, que o organismo mesmo vai degradar, e tem um fio que é para a pele. O fio para a pele, eu tenho que voltar no centro cirúrgico, lá no hospital ou no postinho para retirar, não é? Só que se, na hora da cirurgia, o médico, a enfermagem, o médico, não sei, se confundir, colocar o fio que não é absorvível lá dentro e deixar ele lá dentro, ele vai incomodar. E aí ele encapsula. Essa encapsulação, ela vai causar dor, desconforto abdominal, pode causar edema, sabe? Não vai causar infecção, mas isso vai causar um desconforto, entende? Se tem fio lá dentro, então, ela tem que fazer uma ultrassonografia abdominal para analisar. E aí, o que eu ia falar? Nem o fio que eu conheço, com exceção de fio de aço, dura 8 meses. Por isso que eu te perguntei quanto tempo que ela fez a cirurgia. Porque, por exemplo, se fosse o tórax, aqui a gente fecha com fio de aço, porque é tórax. Então, o fio de aço, ele não é absorvível, ele vai ficar no paciente o resto da vida. Entende? Só que como é apêndice, não usa fio de aço, utiliza fio cirúrgico dentro da cavidade absorvível e por fora fio que você vai retirar depois. Então pode ter acontecido isso, do fio ter sido errado, entende? E aí o organismo mesmo vai tentar degradar ele, só que isso vai demorar. Eu tive uma paciente, pessoal, que ela fez colecistectomia e colocaram o fio errado. 3 anos depois, ela ainda estava sentindo dor. E aí ela teve um dia, pelo umbigo dela, saiu uma pontinha de fio. Eu nunca tinha visto um trem daquele. Saiu, por quê? Tinha fio cirúrgico e o próprio organismo foi expulsando. E ela sentia bastante dor, entende? Então, pode ter acontecido isso, pode, estou sugerindo.
Pode ter acontecido também, da hora da cicatrização, o intestino dela ter feito aderência, entende? Então, ter aderido na própria cicatrização em outra porção. Pode ser isso? Pode também, entende? E pode ser uma terceira opção, que provavelmente não deve ter sido, é ter esquecido algum instrumental cirúrgico lá dentro. Quando esquece algum instrumental cirúrgico dentro da cavidade, pode acontecer tudo isso, de paciente sentir dor, sentir desconforto, ficar demasiado. Por quê? Por que eu falei do instrumental cirúrgico e não citei a compressa? Porque se tivesse esquecido uma compressa dentro dela, provavelmente ela não estava viva hoje. Por quê, professor? A compressa, quando esquece dentro do paciente, a compressa, porque ela fios, ela apodrece dentro do paciente, dá uma infecção generalizada horrível, mata o paciente. Então, por exemplo, se tivesse esquecido uma compressa dentro dela, ela não estaria viva. Mas pode ter acontecido isso, algum instrumental, pode ter acontecido aderência do próprio intestino na cicatrização, pode ter acontecido de ter utilizado o fio cirúrgico errado, entende? Pode ter sido que talvez no repouso dela ela não ficou quietinha, então ficou fazendo extravagância e a cicatrização não foi tão legal dentro, porque 8 meses não era para ela estar sentindo nada de dor. Então, assim... Ela sente muita dor. Pois, alguma coisa está errado lá dentro, certeza. Então, o que é indicado? Qual que é o seu nome? Valdirene. Valdirene, desculpa, porque não aparece aqui para mim o nome de vocês, tá? Porque eu só estou aqui na firma. Valdirene, o que é a minha sugestão enquanto enfermeira, que eu trabalho em centro cirúrgico há mais de 10 anos? É falar para ela buscar um outro profissional, um outro médico, para ele fazer uma ultrassonografia abdominal. Inclusive, às vezes, eles fazem até com contraste para saber o que tem lá dentro, o que está acontecendo. E aí, dependendo o que tem lá dentro, ela tem que sim voltar para o centro cirúrgico para fazer uma nova abordagem, tá? Tá. Então, assim, essa é a minha sugestão. Orienta. Você está tratando com ozônio. Pode ser que alivie? Pode. Então, assim, eu não sei quantas sessões que foram prescritas para ela. Pode ser? Pode, mas a minha sugestão é essa. Se não resolver, vai. E anota, registra isso, tá? Que a paciente está com queixas, até mesmo para vocês estarem respaldados. Sim, tá. Que você ia perguntar algo e eu te interrompi, Valdirene. Não, isso. Obrigada. Nada. Valdirene, depois você conta para o Ricardo o que aconteceu, que agora eu fiquei curiosa. O que irá acontecer com essa paciente? Pode ter certeza que eu vou compartilhar. Gente, é o seguinte... Compartilha. Desculpa interromper essa aula, Fernanda, porque assim, eu ainda estou tentando saber qual que vai ser a melhor plataforma que a gente vai utilizar nessa mentoria. Tem o Meet, o Zoom, o Teams, né? Uhum. Tem que ser algo que fique bom para todo mundo, né? E aí a chamada ela vai cair. Aí. Gente, tô só esperando a Fernanda entrar de novo. É uma das coisas que eu ia conversar com vocês para a gente ver qual que é o melhor, qual que é a melhor plataforma, né?
para a gente poder continuar com a nossa mentoria, tá? Deixa eu só ver se ela conseguiu entrar aqui. Tá bom? Eu vou gerar uma enquete lá depois no grupo para a gente ver quais as alternativas em relação ao... Deus te abençoe, põe ela de cá, ó. Agora sim. Fernanda, no bom da aula, a aula cai, né? Seu microfone. Você tem que liberar seu microfone aí embaixo, ó. Já liberei, já. Agora sim. É porque ele estava demorando aqui. Já vou colocar sim. aqui a aula. Ô, gente, desculpa, porque realmente, né, eu tô assim um pouco perdido ainda em relação a qual das plataformas a gente pode utilizar, né? Porque eu quero utilizar uma que a gente possa gravar. O Zoom consegue fazer isso. Eu preciso só ver se o Meet eu consigo fazer isso, que é o que é mais fácil de usar e todo mundo consegue ter acesso, né? Já vendo a aula dela, tá bom? E aí a gente segue. Ricardo, apareceu aí? Apareceu, tá tudo certo? Perfeito. Valdirene, a gente estava comentando, né, sobre a paciente. A minha sugestão é essa. Então, faça, né, o tratamento com ozônio, igual você está fazendo, porém, a minha indicação é orientar ela e ao médico, inclusive buscar até outro profissional, sabe, pessoal? Porque, às vezes, quando acontece algum erro, tem profissionais e profissionais, né? Que às vezes pode ficar omitindo, mas continua o tratamento certinho, mas orienta. E se respalda disso, tá? Sim. Essa é a minha indicação. Muito obrigada. Não foi nada. Depois dê notícias, tá bom? Pode deixar, passo para o Ricardo. Combinado. Ou então me manda lá no Instagram, no finalzinho da aula aqui, eu vou ter o meu Instagram. Pode mandar. Para a gente seguir. Ótimo. Combinado. Obrigada. Então, pessoal, nada. Espero que tenha contribuído com a sua pergunta. Contribuiu sim. Que ótimo. Pessoal, então falando das cirurgias, né, da ferida cirúrgica contaminada, esse exemplo que a Valdirene trouxe é um exemplo clássico, né, do apêndice. Então, se tiver somente inflamado, contaminado. Se rompeu, aí, professora, ele já se torna infectado, tá bom? Outras cirurgias também, quando o paciente tem colite, que tem algum abscesso no intestino. Então, o paciente sofreu um trauma, está com algum abscesso intestinal, alguma obstrução intestinal, tudo isso é ferida cirúrgica contaminada. Tá bom, pessoal? Ficou tranquilo essa parte aqui? Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar. E aí, a última classificação, né, das cirurgias, né, é a ferida cirúrgica infectada. Eita, essa aqui é bem mais complexa, tá? Quando eu falo infectada e contaminada, essa aqui é a pior. Como assim, professora, a pior? Geralmente, são feridas traumáticas, então o paciente sofreu um acidente ou um trauma, esmagamento do membro. Muito comum também em amputação traumática, tá? Então, se torna uma ferida cirúrgica infectada. Quando o paciente sofreu um trauma, por exemplo, uma agressão por arma branca, arma de fogo, também tudo isso se torna o quê? Uma cirurgia infectada. E aí, pessoal, uma observação sobre isso é o seguinte: quando a maioria, eu digo assim, em média, tem estudos que falam que a maioria, 60% a 70%, das cirurgias infectadas, a cicatrização ela vai ter que ser por segunda intenção, ou seja, primeiro deixa aberto para ver se ela vai cicatrizar sozinha, para ver se ela vai melhorar sozinha, para depois fechar por terceira intenção, tá bom? Um outro detalhe muito comum, quem trabalha no hospital vai saber o que eu estou falando, né? Já viu falar assim, vamos levar o paciente para uma nova abordagem, para fazer uma relaparotomia, o povo utiliza muito esse termo, né? Então, é
muito comum quando o paciente está com infecção na cavidade, muita infecção mesmo, e aí esse paciente tem que voltar para o centro cirúrgico para abrir, fazer a lavagem da cavidade e deixa fechado. Nesse caso, tudo é ferida cirúrgica infectada, tá, professora? E aí, como que eu vou tratar isso, né? Como que eu vou tratar no pós-operatório? Geralmente, no pós-operatório, é somente bastante limpeza com solução fisiológica e ele geralmente vai ficar com compressas úmidas e ocluído, tá? Mesmo que a ferida cirúrgica, as bordas não estão aproximadas, mas a gente lava com solução fisiológica, geralmente morno, tá bom? E coloca compressa e faz o curativo oclusivo naquela cavidade, tá? Então, professora, a senhora está dizendo com ferida cirúrgica infectada. Estou falando do paciente que está lá na sua UTI, ou está na sua enfermaria, ou está talvez no home care, né? Que está lá. No home care provavelmente não vai estar, que são pacientes mais graves. Eu vou tratar somente assim, até melhorar a infecção. Professora, por que tem que lavar? Para tirar o exudato. Dependendo da região, eu não posso colocar qualquer cobertura. E o Ricardo, né, vai falar disso bem melhor para vocês, né? Dependendo da região, eu não posso colocar qualquer cobertura. E um pós-operatório imediato, o paciente acabou de sair da cirurgia. Quando eu falo imediato, são as 24 horas pós-cirurgia. Eu só vou lavar exaustivamente com bastante solução fisiológica e eu vou deixar compressas, principalmente compressas úmidas com solução fisiológica. Por quê, professora? Porque a cavidade, principalmente os órgãos do intestino, por exemplo, tem que ficar úmido, tá? Então, é algo mais complexo. Fernanda, que tem todo um cuidado, pode perguntar. Por que você disse morna? Oi? Eu entendi você dizer que a solução deve ser... Solução fisiológica morna, na cavidade. Morna? Por quê? Porque o paciente, a temperatura interna dele, em 37 a 38. Se você joga, estou falando da cavidade, você não pode, não é indicado você jogar um soro fisiológico temperatura ambiente ou gelado, porque senão o paciente vai perder muita temperatura, entende? Esses pacientes mais graves. E aí sim, para lavar a cavidade, a gente utiliza a solução fisiológica morna, que é aquecido na estufa, tá? Inclusive, pessoal, não sei quem já entrou no centro cirúrgico, todas as vezes que vai fazer uma cirurgia infectada, que tem que lavar a cavidade, a gente já deixa um estoque de soro morno lá. Por que tem que ser soro morno nesse caso? Porque o paciente cirúrgico, ele perde muita temperatura, então tem que ser morno. Agora tem um detalhe, se é um paciente de trauma, olha o que eu vou falar, um paciente de trauma que está com sangramento, com sinais clínicos hemorrágicos, eles não vão lavar com solução fisiológica morna. Eles vão lavar com solução fisiológica fria ou gelada, tá? Por quê, professora? Porque o frio vai fazer a vasoconstrição, tá? Então, depende dos casos. Nesse caso, quando é uma nova abordagem, o paciente está lá estável, é somente para lavar a cavidade, lavar com antibiótico, aí sim, tem que ser solução morna, é a mais indicada, tá? E aí, lembrando, quando é trauma, a maioria dos casos utiliza a solução fria, gelada, para fazer vasoconstrição, porque o paciente já está sangrando. Imagina você colocar um soro morno lá dentro dele. Quando eu falo lá dentro, pessoal, é quando tem que lavar a cavidade, no caso de trauma, feridas traumáticas. Respondido? Sim, respondido. Obrigada. Nada, coloca essa observação, tá? Que quando é trauma, é solução gelada. Gente, já deixa uma geladeira lá no centro cirúrgico, tá, pessoal? Tentando uma geladeira e uma estufa. Tá, vamos lá. Um outro exemplo de cirurgia infectada, né, é o quê? Quando o paciente tem necrose. Então, professora, lembra lá no início da nossa aula de hoje, eu falei, esse aqui tem pontos necróticos. Vamos imaginar o seguinte, o paciente tem uma necrose imensa, que utilizou todas as coberturas e tal, e mesmo assim não está diminuindo aquela necrose, e aí o médico indica o quê? Fazer um desbridamento cirúrgico. Nesse caso, todas as vezes que vai retirar a necrose no centro cirúrgico, tem que ser o quê, professora? É uma cirurgia automaticamente infectada, tá? Então, quando vai tirar a necrose, quando vai lavar a cavidade que está cheia de exudato, tudo é infectada. E
um outro detalhe, quando a lesão traumática exposta tem mais de 10 horas, ela é infectada. Lembra no slide anterior que eu falei, se tiver menos de 10 horas, é contaminada? Professora, eu tive um trauma, tem menos de 10 horas, é contaminada. Passou de 10 horas, já é infectada, porque tem um índice bem mais alto em relação à infecção. Tá bom? Então, feridas cirúrgicas infectadas. E só a título de curiosidade, né? Gente, já estou terminando, eu sei que tem um tempo aí. Então, o Ricardo briga comigo, né? A professora que fala muito. Não, mas só a título de... Fernanda. É envolvente, né? E aí a gente vai se empolgando, mas está muito... Hoje. Que bom. Só a título de curiosidade, todas as vezes, pessoal, quanto à cirurgia, o paciente vai para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia que ela é contaminada ou infectada, toda a equipe ela tem que se paramentar, colocar capote de precaução de contato. Toda a sala ela tem que passar por uma limpeza terminal. Quando eu falo limpeza terminal, lava teto, parede e chão. E a sala, todos aqueles materiais que foram utilizados lá, eles têm que ser descartados para diminuir o índice de infecção em outros pacientes, tá? Então, só curiosidade mesmo. Perfeito? Pessoal, ficou claro os tipos de feridas? A gente falou de cicatrização, a gente falou agora das 4 classificações. Podemos ir para os cuidados principais? Sim. Perfeito. Quando eu falo dos cuidados de enfermagem nas feridas pós-operatórias, né, no pós-operatório, quais são os cuidados principais? Pessoal, vai depender muito do que, professora? Do tipo de cirurgia, né? Vai depender muito do local onde que foi feita aquela cirurgia. Vai depender também do que, professora? Do tipo de cicatrização, se é primeira, segunda, terceira intenção e qual que vai ser a cobertura adequada para aquela região. Então, todas as vezes que vocês forem cuidar de uma ferida cirúrgica, né? Ou seja, o pós-operatório, que pode ser imediato, que são as 24 horas, ou pós-operatório imediato, que é a primeira semana, vocês vão avaliar o local, vai avaliar o tipo de lesão, se é uma cicatrização de primeira, segunda e terceira intenção. Tudo isso vocês vão olhar, tá bom? Um outro detalhe que nós devemos sempre ficar atentos são as possíveis complicações, tá? Então, se a cicatrização é demasiada, está com sinais flogísticos, opa, alguma coisa está acontecendo. Aí, quando eu percebo que alguma coisa está acontecendo, vamos imaginar o seguinte, vocês foram fazer uma limpeza de uma ferida cirúrgica e tem sinais flogísticos. Primeira coisa que vocês vão ter que conferir se aquela ferida, se aquela cirurgia foi limpa, contaminada, ou infectada, ou potencialmente contaminada. Por quê, professora? Isso vai ser um fator decisivo. Lembra que eu falei para vocês, se é uma limpa, ela tem de 1 a 3% de chance de ter infecção? Então, esse pós-operatório, esse curativo, esse cuidado que vocês vão prestar no pós-operatório vai depender muito da cicatrização e muito do tipo de cirurgia, se é contaminada ou não. Teoricamente, todas as vezes, de acordo também, claro, né, com os fatores de risco desse paciente, todas as vezes que a cicatrização de primeira intenção e é feridas limpas ou potencialmente contaminada, em média, 2 semanas acontece a cicatrização externa. Professora, mas não aconteceu a cicatrização total. Não, mas o processo cicatricial, ele está bem desenvolvido, tá bom? Então, é algo bem interessante. E aí, aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, essa primeira imagem aí, que está escrito Bolsa de Bogotá, é uma ferida cirúrgica de segunda intenção. É no abdômen, tá, pessoal? É um abdômen aberto, tá? É uma cicatrização por segunda intenção e esse filme aí transparente, né, é uma bolsa de Bogotá ou improviso, tá? Quando não tem a bolsa de Bogotá, que é cara, né, Ricardo? O pessoal utiliza o quê? Uma bolsa de sonda vesical de demora. Dá para substituir? Dá, tá? Só que aí, pessoal, essa bolsa de Bogotá, ela é colocada no centro cirúrgico. Se Bom, vocês que forem mantém a observar... esterilidade, né? Oi? Bom, é que mantém a esterilidade, né? Mantém, exatamente. Mantém. Se você for observar essa primeira imagem, está até a data de validade lá, ó, tá vendo? Da bolsa.
É uma bolsa de Bogotá, porém é uma improvisação, tá, gente? Mas ela é muito parecida? É, porque olha a bolsa de Bogotá aí embaixo. Tá vendo essa aí que tem os números? É uma bolsa de Bogotá, né? E aí, professora, ela é uma bolsa simples, transparente. E por que algumas cirurgias, algumas feridas de segunda intenção, ou seja, que ela vai ficar aberta, coloca-se essa bolsa para proteção dos órgãos. Então, geralmente, se vocês forem observar, ela está suturada na pele. E aí, a secreção ela vai ser drenada pela lateralidade. Professora, quanto tempo o paciente fica com essa bolsa? Depende, tá? Depende a localização, depende o índice de infecção, depende o antibiótico que esse paciente vai estar utilizando, tá? Então, a cicatrização por segunda intenção, qual que vai ser o cuidado? Depende, tá? Então, vai depender a região. Um cuidado principal que geralmente a gente tem é lavar com solução fisiológica exaustivamente e aqui vai fazer um curativo oclusivo. Professora, coloca alguma cobertura? Nada, tá? Não vai colocar papaina, não vai colocar colagenase, hidrocolode, nada disso, nada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Lava com solução fisiológica. Quantas vezes ao dia, professora? Depende o exudato. Então, às vezes, 5 vezes, 6 vezes, de 2 em 2 horas. Lava a cavidade, tudo estéreo, tá, pessoal? E a gente coloca várias compressas cirúrgicas estéreo e faz o curativo oclusivo em cima aqui da bolsa, tá? Ou se não tem a bolsa de Bogotá, professora, a gente vai colocar as compressas úmidas em cima dos órgãos, com soro de preferência morno, né? E aí vai ocluir também com gases e micropore, tá bom? Ou a gente utiliza muito no hospital também aquele filme transparente, né? O TH Derm, claro, tem outras marcas, né? Mas o TH Derm é o mais famoso. Então, esse tipo, pessoal, pós-operatório, imediato, olha o que eu tô falando, imediato, ou seja, as primeiras 24 horas, da primeira semana, a gente vai cuidar dessa ferida dessa forma. Depois, se vai cicatrizando, aí sim entra todo aquele contexto de coberturas de acordo com a avaliação do enfermeiro naquela região, tá bom? Tranquilo, gente? E aí, quando a gente fala de coberturas, né, a gente tem várias, né, conforme vocês já estão aprendendo aí, mas tem curativos cirúrgicos que vocês vão fechar com atadura, né, gás, atadura, outros vocês vão fechar com esse filme transparente. E aí, eu quero só voltar aqui, só para mostrar algo para vocês. Esse tipo aqui de cicatrização de primeira intenção, como que a gente trata no pós-operatório? É o mais fácil. Professora, o que eu vou fazer? Vou lavar a ferida com solução fisiológica, lembrando que eu tenho que estar de luva ou com pinças estéreo. Lavei essa ferida com solução fisiológica. Aqui precisa ser soro morno? Não, tá? Soro em temperatura ambiente, tá bom, gente? Então, vou lavar essa ferida operatória, seco, bem sequinho, com as trouxinhas, né, de gases, e vou colocar gases pela incisão todinha, só gases mesmo, deixar bem fofinho e fazer um curativo oclusivo. Professora, eu vou colocar Dersane, alguma coisa aí? Não, nada. Estou falando de ferida cirúrgica limpa. Agora, claro, professor, passou alguns dias, apareceu lá os pontos de fibrina, apareceu uma necrose, aí sim, o contexto muda. Aí vocês vão tratar com a cobertura indicada de acordo com aquela região, tá bom? Tranquilo? Eu só queria voltar aqui. Outro detalhe, ninguém me perguntou, mas já vou falar. Professora, quanto tempo que esse curativo vai ficar oclusivo? Depende da região. Por exemplo, se for uma ferida cirúrgica, da cirurgia plástica, às vezes o paciente fica uma semana com curativo oclusivo. Quando é uma ferida cirúrgica tranquila, um exemplo, uma cesariana, esse curativo ele é trocado a cada 24 horas e depois de 48 horas não precisa mais de ficar oclusivo. A gente só vai lavar com solução fisiológica, deixar sequinho e não precisa de ocluir. Cicatrização de primeira intenção, tá bom? Esse aqui é o exemplo que eu dei lá para vocês. Então, geralmente, a gente, dependendo da região, você vai avaliar se vai precisar de colocar uma colagenase, uma fibrina, uma colagenase ou outra cobertura, né? Então, vai depender muito da região, pessoal. Quando se trata de cavidade,
As primeiras semanas, geralmente, é só limpeza e colocar gás para minimizar e para diminuir aquele exudato. Não coloca ainda cobertura. E aí, depois, de acordo com a evolução do paciente, a gente vai tratando com as coberturas adequadas. Tá certo? Aqui, professora, também do mesmo jeito, né? Olha essa imagem aqui da data 23/9. Essa aqui, eu iria cobrir ela? Não. Só limpar mesmo com solução fisiológica. Se tivesse mais de 48 horas, provavelmente não iria precisar mais cobrir, tá? Então, sempre a gente vai avaliar a ferida cirúrgica, porque a ferida cirúrgica, ela é diferente, né, gente? Ela é um pouquinho diferente das outras feridas. Então, vai depender da potencialidade, da classificação, da região, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. E aqui, pessoal, é exatamente o que eu falei para vocês, né? Então, vai depender da região, ou seja, 24 ou 48 horas. E aqui eu só coloquei o material, professor, depois eu disponibilizo essa aula também para vocês terem, tá bom? Então, é o material que vocês já sabem, né? Pinça ou gases, esparadrapo, e seguir a técnica do curativo seco-oclusivo, principalmente se for ferida cirúrgica de primeira intenção, tá? Que a borda ela é fechada. E aí, pessoal, para a gente já ir finalizando, o que vocês têm que ficar sempre atento? Monitorar a ferida, se tem sinais hemorrágicos, se tem formação de hematoma, igual a colega de vocês citou, professora, eu percebi que está demasiado, eu percebi que está com adescência ou tem necrose. Qualquer alteração, se for ferida cirúrgica, vocês têm que falar para o paciente voltar ao hospital, porque pode ter acontecido igual eu falei para vocês, fio cirúrgico errado, pode ter esquecido alguma compressa lá dentro, pinça, pode ter acontecido a cicatrização, ter feito uma aderência. Só para vocês terem noção, a gente já teve paciente que ele fez uma cirurgia intestinal e quando foi cicatrizar, cicatrizou intestino, bexiga e uma parte do útero. Pensa quanto essa paciente sentia dor, muita dor. Então, quando se trata de ferida cirúrgica, se eu perceber qualquer uma dessas alterações no pós-operatório, eu já tenho que, se eu só estou cuidando do paciente em casa, eu já tenho que falar para ele buscar o hospital. Se eu estiver cuidando no hospital, eu já comunico o médico, porque dependendo da gravidade, esse paciente ele tem que voltar para o centro cirúrgico para fazer uma nova reabordagem, tá bom? Vou observar, né, todos os sinais de infecção, eritema, aumento de exudato, edema, dor. Olha o exemplo que a colega de vocês falou que a paciente estava com dor. E um dos pontos principais, né, a hipertermia. Se o paciente apresentou febre, com toda certeza, aquela ferida cirúrgica pode estar com infecção de sítio cirúrgico. Tá bom, pessoal? E aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Que o sucesso de uma boa cicatrização, seja de primeira, segunda, terceira intenção, está sempre nas nossas mãos, tá? E aí eu vou além, nas nossas mãos, no nosso olhar, porque tratar de feridas é um dom, né? É uma coisa muito interessante, é algo muito bom. Olha para vocês verem, eu vou tratar a ferida do paciente, eu vou tratar a dor do paciente. Então, o sucesso de uma boa cicatrização está nas mãos de vocês, nunca esqueçam disso. Percebeu qualquer alteração? Professor, eu estou na dúvida. Vocês têm um professor Ricardo aí, que é referência no Brasil todo em feridas, né? Então, professor, eu estou com dúvida, posso mandar um e-mail para a senhora, posso mandar no Instagram, fique à vontade, tá? Então, sempre observa a ferida, observa todos os detalhes, nunca esqueça disso. O sucesso de uma boa cicatrização está nas mãos de vocês, tá bom, pessoal? E desculpa ter falado, às vezes, muito rápido aí, né? Porque a gente tem um tempo aí, eu não quero também ultrapassar o tempo de vocês. Eu espero que tenha contribuído, que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, né? Pode perguntar agora, pode me mandar depois. E eu só tenho a agradecer pelo convite, pela participação. Obrigada pela participação de vocês aí também, né? E agora eu abro para perguntas, para questionamentos e para o Ricardo. Muito obrigada. Olha, já teve, desde o início já falaram assim, nossa, ela é top, né? Podem ter a certeza que eu vou trazer aqui para vocês sempre os melhores, né? E eu não poderia
Esse é o nosso segundo encontro, tá, Fê? E assim, eu não poderia Que legal. trazer para iniciar de fato a nossa mentoria uma pessoa, uma profissional igual a você. Eu tenho certeza que, Oh, assim gente. como foi para mim muito enriquecedor para todos, né? Olha, já tem um aqui colocando, estou pronta para ir para o bloco cirúrgico. Marcilene. Bom, que ótimo. Foi realmente Venha. uma aula fantástica, viu, Fernanda? Muito obrigado. Sem Que bom. dúvidas. Pedir para que vocês não façam igual a Dani na outra mentoria, que a Dani perguntou se é bom. Mas eu tenho certeza que foi um momento muito bom de aprendizado. São Que bom. dias, assim, eu fico tão feliz porque cada mentoranda, Bahia, Maranhão, Belém, é um misto, né, de pessoas. Rio de Janeiro, de Brasília, tudo que é lugar. Sim. São Paulo, tem alguém de São Paulo, tem a Helenice de São Paulo, só que ela não está aqui. Por isso que a aula está sendo gravada. Fernanda, muito obrigado, não tem nem como Oh, eu que agradeço. por ter aceitado, né? E olha, Que bom. a Vânia, né? Muito feliz, né? Que bom. Ficando aqui, gratidão, e é isso. Tiverem Que bom. coisa para perguntar, para a gente Isso. seguir. Pessoal, no finalzinho tem o meu Instagram, meu e-mail, tá? E aí, fiquem à vontade, pode me mandar lá mensagem, tem dúvidas. Eu sempre respondo, né, Ricardo? Com certeza, ela não demora como eu, tá, gente? Fernanda, Tá? Oi, gente. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Aula maravilhosa. Muito obrigada, Pedro. Oi, Paula. Obrigada. Eu que agradeço. Que bom, gente. merecemos Fico ela mais feliz. vezes aqui, né? Que eu tô recebendo até mensagem Me do meu chama. privado aqui, Muito bom, muito bom. falando assim, ah, Cássia, era a Fernanda e você nem me avisou. Claro, eu convidei para a mentoria, né? Então, assim, obrigado, viu, Fernanda, mais uma vez. Eu vou pedir Eu aos que agradeço. demais. Estou aqui suada, que aqui no Goiás está quente, gente. Imagina. Esse foi desafiador, para quem não sabe, né? Conseguir esse momentinho com a Fernanda, vocês não têm ideia. Não, gente. Ai, que bom. Que Ah, bom, gente. irei, viu, Marcelino? Com certeza. Tá aqui dizendo que me aguarda para açaí lá em Belém. O açaí é maravilhoso lá, gente. É muito diferente, Oi, gente. uma delícia. Pois Que é, bom. Fê. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu vou deixar com vocês também as redes da Fernanda. Se ela me liberar, eu consigo converter os slides para PDF e disponibilizar para que você Sim, tranquila, né? Então tá ótimo. tranquilo. Eu já até mandei para o Ricardo. Ricardo, fique à Isso. vontade. Show de bola. E Pode aí vocês vão ter converter. acesso. Muito obrigado, viu, Fernanda? Perfeito. Eu que agradeço, tá, Grande. pessoal? Um prazer imenso conhecê-los. Muito sucesso para vocês, tá? E brilhe muito cuidando dos pacientes, tá bom? Um grande beijo. Fernanda é uma linda, né? Então, Obrigada, Ricardo, mais uma vez, tá? Tchau, tá tchau, ótimo. gente. Bom, aí a gente segue aqui com a nossa mentoria, tá? Só um feedback, né, de vocês. Muito obrigado, tá, gente, por terem assistido à mentoria. E tenho a certeza que o melhor é o que eu vou trazer aqui. A Fernanda não seria diferente, né? Tenho certeza que teve coisas aí que a gente lida e que não imagina que são detalhes, né? Saber a classificação das feridas cirúrgicas, né? Por que que demora, por que que não demora. Então a gente já sabe que a infecção é um fator extremamente importante, né? Na próxima semana, deixa eu só conferir, deixa eu só parar a gravação aqui rapidinho. Cadê? Onde é que para a minha gravação? Interrompeu.